Senhor Jesus, Divino Mestre, com as tuas bênçãos de paz, nós agradecemos por esta oportunidade. Uma oportunidade abençoada para nós, que nos permite continuarmos estudando a doutrina dentro dos nossos lares, por meio da tecnologia, um recurso extraordinário que o Senhor disponibiliza para todos nós. Nesse momento, nós também pedimos a conexão com a nossa fraternidade, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, para que nós possamos estar amparados e ancorados nas vibrações dos nossos mentores, dos espíritos amigos que nos orientam, nos inspiram na nossa casa. Que os estudos também possam favorecer a aprendizagem dos irmãos que lá estão albergados, aguardando transferência para colônias, ou reencarnação, ou promoção espiritual. Que as tuas vibrações de amor e bondade nos envolvam hoje e sempre. Muito bem, nós vamos dar então continuidade ao estudo hoje, o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, dos Espíritos, ainda no assunto da progressão dos Espíritos, questão 118. Vamos lá. Podem os espíritos degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Essa questão aqui é completada com a questão 785, que nos aguarda no futuro, e diz que o progresso intelectual ele se efetua sempre. Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. Bom, vamos estudar essa questão mais à frente. O espírito não retrograda porque ele não perde o que ele aprendeu. O estacionamento, pelo que a gente depreende, com base na questão 785, é quanto ao progresso moral, porque o intelectual está sempre sendo realizado. Em qualquer existência, na posição mais humilde, entendemos que o espírito sempre está aprendendo alguma coisa, em termos de conhecimento intelectual periférico. Por exemplo, os nossos irmãos aí dedicados à criminalidade, eles estão sempre desenvolvendo as técnicas para aperfeiçoar a sua prática. Isso é progresso intelectual. Então, quando os espíritos dizem que, à primeira vista, o progresso intelectual reduplica os vícios, não é isso que está dizendo? À primeira vista, parece mesmo... qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual redobra a atividade daqueles vícios. Quais vícios? O orgulho e o egoísmo.
redobra, requinta, sofistica. Então, os elementos vão começar a sofisticar os seus vícios pelo aprimoramento intelectual. Nós estamos hoje militando no terreno, na seara espírita, particularmente aí no campo do trabalho mediúnico e do esclarecimento. Somos espíritos que já temos uma bagagem intelectual muito vasta. Os espíritos têm dito isso. Os espíritos têm dito isso, tanto na reunião, quanto no que eu tenho aqui de acervo particular, que já me foi dito. Então, nós estamos hoje militando no campo espírita, assim, com muita ênfase e profundidade. Somos espíritos iniciados antigos, em vários ramos do conhecimento. Já podemos ter tido existências aí no campo filosófico, no campo da ciência, e considerados verdadeiros gênios. Já podemos ter tido experiências assim. Porque, pelo que nós depreendemos, quem está no movimento espírita hoje, na linha de frente, nas linhas de frente, que é um contingente pequeno dentro do contingente espírita, que não é muito grande em relação à população. Então, o contingente espírita que não é muito grande em relação à população. E dentro do contingente espírita, aqueles que estão aí nos postos de liderança, de divulgação, de multiplicação de conhecimento, é um grupo menor ainda. Então, depreendemos que somos espíritos bastante complicados. Exceto aqueles poucos missionários que reencarnam, que são espíritos superiores, Bezerra de Menezes, por exemplo, Eurípides Bassanufo. Nós somos daqueles que fomos os complicados no tempo. Estamos aqui hoje trabalhando em espiritismo para reajustar. Realizamos um progresso intelectual muito grande, usamos isso para potencializar a dominação de povos, ampliar a ambição desmedida, as posses, acumular posses, conquistar terras, reinos e vai por aí. E é o que nós vemos aí nas histórias que emergiram. Então, isso é um ponto importante, porque a nossa carência hoje é de progresso moral. De progresso moral. Então, agregar o arcabouço intelectual que já trazemos para entender a doutrina espírita e, inclusive, ajudado na sua divulgação, na sua ampliação pelo mundo, para que o espiritismo se torne mais conhecido. E é o que nos parece. Não como missionários, mas como espíritos comprometidos. Falando aí na primeira pessoa, no meu caso particular. No meu caso particular, já tem essa informação, já tem essa consciência desse comprometimento. Isso tem sido repetido em várias gravações que eu tenho aqui. Então, à medida em que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Então, nós estamos falando aqui disso, vamos lembrar, espíritos formados. Espírito com E maiúsculo na codificação designa os espíritos já com a consciência desperta, com a razão desenvolvida. Então, nós já temos uma certa noção, e à medida que vamos avançando, compreendemos o que nos distancia da perfeição. Por isso que nós temos uma responsabilidade a despeito das imperfeições, a despeito das paixões que ainda trazemos,
nós já temos uma noção maior. Concordam? Alguém quer trazer algum comentário? Então, eu acho que estarmos aqui conversando, discutindo, revendo esses conceitos, já é um forte indício de que a gente realmente já começa a descomplicar, né? É um Sim, processo, inclusive. Então, é o sim, início, né? Porque a gente ainda traz ainda os requisitos ainda das outras encarnações, né? Ainda sim. temos aí o orgulho, o egoísmo ainda persiste, né? Mas a gente já tem a consciência disso e já é o início de descomplicar, né? Sim, porque nós estávamos conversando aqui antes da reunião. Então, nós temos interesse aí em astrologia, física, esoterismo, ocultismo e matemática. Então, isso prova que nós já realizamos avanço intelectual muito grande no passado. Até porque nós temos o nosso desconfiômetro indica que nós viemos de outros mundos para cá, em degredo. Vindos de outros mundos, então nós temos uma bagagem de conhecimento aí considerável, considerável. Bom, então, hoje nós estamos sendo aproveitados todos nós que estamos trabalhando ativamente na seara espírita, estamos sendo aproveitados por Jesus para que aumentar o nível de consciência da humanidade sobre o espiritismo. É uma tarefa que está acima das nossas forças? Evidentemente que está. Mas nós estamos realizando o que nós podemos no nosso espaço de trabalho. Então, nós estamos ali na reunião, a reunião de a reunião de desobsessão antigamente no Camilo Chaves, nos primórdios, quando eu comecei, era uma reunião de desobsessão que era voltada para atender os espíritos que perturbavam famílias e pessoas. Então, como que era? Qual era a dinâmica? Nós recolhíamos nomes, como ainda recolhemos, tá? Só que antes, como é que era feito? Tinha o caderno lá. O caderno com os nomes ficava aberto sobre a mesa. Então, os espíritos, hoje nós vamos começar um trabalho para o fulano de tal. Então, era uma série de reuniões atendendo aquele irmão, os familiares e os espíritos aí desvinculados, tá? Mas hoje a desobsessão, desde que eu voltei para o Camilo Chaves, pelo menos 2010, a desobsessão é um trabalho global. Não é mais voltado para atender indivíduos, mas é. E nós vemos lá no nosso trabalho que nós atendemos espíritos da antiguidade, se recordam? Eu tenho falado disso aqui de vez em quando. Babilônia, Roma, Esparta, espíritos ainda vinculados a sofrimentos daqueles tempos, tempo da Inquisição, da escravização. Nós atendemos espíritos aí que estavam envolvidos nos conflitos da Ucrânia, por exemplo. Então, é um trabalho global. O atendimento é planetário. Então, nós já, embora nós ali trabalhando na Fraternidade Espírita Camilo Chaves, aqui em Belo Horizonte, numa reunião mediúnica modesta, os espíritos que têm vindo, com os quais temos dialogado já há muito tempo, eles são espíritos de diversas partes do mundo. Então, o que, que isso significa? Significa um trabalho de multiplicação do conhecimento espírita numa escala que nós não podemos imaginar. Porque esses espíritos vão levar para os seus grupamentos, eles vão reencarnar oportunamente e vão ter uma semente ali no campo do conhecimento. Então, é,
o espírito fica com a ciência que daí ele veio e não a esquece. Então, nós temos, então, uma memória altamente sensível. Vamos imaginar aqui uma fita. Vocês acham que a nossa memória ela é menos capaz de registrar do que uma fita cassete? Fita cassete é do meu tempo e do Adir. Vamos atualizar. Que a nossa memória é menos sensível para registrar do que um SSD? Claro que não. Não. Pelo contrário, eu acho que é até mais. Porque ficam agregados todos os registros, os pensamentos, as palavras, as imagens. Tudo ali. Vamos colocar assim, zipado. Que vocês podem notar, não é comum nós não lembrarmos até de certos diálogos que nós tivemos até na infância, de vez em quando vem. Sim. Não aflora um diálogo. É porque está tudo registrado mesmo. Tudo registrado mesmo. Bom, evidentemente que nós. O que acontece na prática? Quando nós desencarnamos, que tem aquela visão panorâmica, eu acho que consolida-se o registro do que é importante. Do que é importante. E é óbvio que tudo mais está lá registrado, mas eu acho que o que fica mesmo de um substrato que impressiona é o que é mais importante. Bom, mas aqui nós já estamos divagando no assunto. É um assunto a ser pesquisado ainda. Então isso não esquece, isso não fica perdido. Então não existe retrocesso. Então o perigo, como o progresso intelectual está sempre sendo realizado, nós temos que avançar com o progresso moral. Por quê? Porque senão todo o progresso intelectual ele vai estimular cada vez mais as imperfeições, o egoísmo e o orgulho. Então, corremos os riscos que muitos hoje estão correndo, muitos aí se entregando, por exemplo, utilizando a inteligência para a fabricação de armas de destruição e colocando a inteligência em ação para destruir vidas. E é o que estamos assistindo hoje. Então, são espíritos, muitos deles espíritos primários, na pauta ali daqueles novos na evolução, que já temos trabalhado aqui, que estão deslumbrados com o conhecimento, que obedecem àqueles que os comandam de forma cega, no sistema da obediência, na pauta da idolatria, que são os espíritos novos em aprendizagem. Isso é natural, tá? Eles vão se afeiçoando às lideranças, faz parte do processo de evolução. Então, as lideranças se tornam responsáveis por esses espíritos. E é por isso que hoje, no movimento espírita, tem muita liderança romana, de antigos comandantes, antigos imperadores, que hoje estão no movimento espírita, que é um movimento de vanguarda, dando um recado diferente para aqueles liderados do passado. Por isso que se diz que no movimento espírita tem muitos espíritos complicados, e é verdade. É verdade. Então são espíritos que estão dando uma guinada na sua evolução, assentando-se firmemente no progresso moral, adotando Jesus como modelo e guia, colocando todo o seu cabedal, a sua experiência, a sua capacidade, as várias áreas do conhecimento à disposição de Jesus para colaborar com Jesus no processo de elevação do mundo. Esse é o papel dessas lideranças antigas, estão
reencarnadas hoje no movimento espírita. E tem muito, tá? Tem muito. Vocês vão. Quando nós estudamos as obras, principalmente as obras do. Eu vou recomendar dois aqui que são muito bons. 30 anos com o Chico Xavier, do Clóvis Tavares, que são as memórias do Clóvis Tavares, que foi um amigo do Chico Xavier com quem ele conviveu. 30 anos o quê? Com o Chico Xavier, Clóvis Tavares. E o Chico, Diálogos e Recordações, do meu amigo parceiro Carlos Alberto Braga Costa. Aí vocês vão ver, lendo esses dois livros, vão ver quanto de antigas lideranças militares, eclesiásticas, que estão hoje reencarnadas trabalhando na seara espírita. Antigos faraós, o próprio Chico Xavier, isso mesmo ele revela, é a reencarnação da faraó Hatshepsut, e vai por aí. Eu tenho uma informação de um companheiro nosso já desencarnado, que teve muita influência no movimento espírita de Minas e brasileiro, que teve revelação de que ele foi o Ramsés, mas eu só vou poder confirmar isso com vocês quando eu tiver uma certeza absoluta. Então, nós temos no nosso meio espírita um alto contingente de espíritos que no passado extrapolaram nas experiências de comando, de governo, experiências na igreja, e estão hoje reajustando-se, graças à misericórdia de Jesus, trabalhando pelo avanço da doutrina espírita, colocando a sua inteligência a serviço da doutrina e não mais dos interesses pessoais. Como era. É o caso. Oi? É o caso, inclusive, de Allan Kardec, né, como druida, né, numa encarnação, né, que a gente vê mais ou menos isso. Você parece que dá um segmento àquilo que você inicia, né? Sim. E de certa forma, nós estamos estudando Espiritismo, nós estamos dando sequência, foi muito bom você ter dito isso, nós estamos dando sequência, estudando Espiritismo, ao interesse que nós já tínhamos na antiguidade. Pelo assunto. Verdade. Pelo assunto. Então nós vimos reencarnando nas experiências de domínio, militares, de vez em quando uma expiação por causa disso, imperadores, falando no coletivo, dos que trabalham no movimento espírita. Permeando, aí vinham experiências no campo da matemática, no campo da física, no campo da filosofia, no campo das ciências ocultas, alquimia, cabala, iniciação egípcia, e vai por aí afora. Por quê? Porque tudo é uma questão de continuidade. Nós não caímos de paraquedas Sim. no Espiritismo. É uma sequência, é uma busca. Apocalipse mesmo. Eu tenho uma convicção, porque eu desde cedo, por exemplo, desde quando eu comecei jovem no Espiritismo, eu já desenvolvi, eu já despertei, o interesse pelo Apocalipse despertou em mim, entender o Apocalipse. Eu comecei a tentar entender lá nos anos 80, eu tinha 20 e poucos anos. Tentei entender, não conseguia, eu li alguns livros. Aí o que aconteceu? Tem um ditado que diz que quando quando nós desejamos alguma coisa, o universo conspira a nosso favor. Então, eu fui atendido no interesse pelo Apocalipse quando eu ganhei de presente o
trabalho do Honório Abreu. E é uma explicação estupenda sobre o Apocalipse, que nós estamos estudando aí semanalmente. Estupenda, mas é uma explicação extraordinária. Vocês não vão encontrar nada desse nível na literatura mundial sobre o Apocalipse. É algo inédito, avançado, Extremamente atual. extremamente avançado. Extremamente avançado. Então, e eu me interessei em fazer um resumo daquilo. E, aliás, foi esse trabalho que me aproximou do Carlos Alberto Braga Costa. É uma história que eu já contei para alguns aí. Trabalhamos, e estamos ainda trabalhando junto no preparação do livro, desse livro, sobre o Apocalipse, do Honório Abreu. E eu fiz o resumo está pronto. É 100% o Honório Abreu, sem acrescentar nada do meu próprio entendimento, para nós compartilharmos esse trabalho extraordinário com a comunidade espírita. Bom, então, isso vai permeando e vai nos incentivando ao longo do tempo. Então, nós vamos tendo experiências de mando e de poder e, ocasionalmente, evidentemente, experiências mais humildes, e nessas experiências mais humildes, mais modestas, esses interesses vão despertando. Vão despertando, tá? Bom, isso é uma longa história. Mais algum É comentário? verdade. Eu até recapitulei aqui, quando, além da astrologia, eu ainda me interessei por ufologia. Ufologia Visitei. também. Não, ufologia também. Eu fui assinante de revistas. Eu fui no observatório em numa cidade aqui do interior, eu esqueci o nome da cidade, Passatempo. Passatempo. Eu esqueci o nome da pessoa que escreveu livros, montou. Não é o Brant Aleixo, não? Não, é Não? outro nome. Não. Claudeir, Não, é bem interessante. Claudeir Corvo. Não sei o que lá, Faleiro, o nome dele. Tá, Faleiro, tem um Faleiro mesmo. É alguma coisa Faleiro, não me lembro agora o primeiro nome dele. Sim. E é bem interessante. Quiromancia também é uma coisa que sempre eu tive curiosidade, assim, comecei a ler, estudar, sabendo que é o mapa das encarnações, né, que você traz aqui algumas coisas, mas aí tem mais a ver com mediunidade do que propriamente o que a gente vê aí hoje. Mas não é à toa, isso Não, aí realmente não é à toa. é interessante. Esses interesses que nos colocaram hoje aqui estudando Espiritismo. Os romanos, por exemplo, consultavam os álgores para saber lá Sim. que os deuses iam dizer sobre uma batalha, sobre uma determinada campanha. Os generais consultavam. Então, os romanos Eu já eram. fui assinante da revista UFO também. A revista UFO também? Você também assinou? Assinei durante um ano. Eu gosto do assunto também. Até hoje. Sim. Eu só não sou estudioso do assunto, mas eu gosto muito. Inclusive, eu já tive a felicidade de ver por 4 vezes ao longo das décadas objetos voadores não identificados. 2 vezes com testemunha junto. Olha, para você ver, interessante. Nós 3 aqui Sim. tivemos já esse interesse, né? Então, isso mostra realmente Sim. que é um processo contínuo, né? E eu tive uma experiência direta também com. Vocês vão se lembrar dele, o chamado Guru das Estrelas, o Thomas Green Morton, lembram dele, o Paranormal? Eu lembro. Sim, já ouvi falar dele. Eu tive uma experiência direta com ele lá em Lavras, que ele morou lá em Lavras. No tempo que eu trabalhei em Lavras, ele morou lá. E ele era amigo de infância de uma colega de banco. Então ela me levou, sabendo que eu era espírita e gostava de ufologia, de discos voadores, essas questões todas, ele mantinha contato com extraterrestre, contato imediato. E
e proporcionava fenômenos mediúnicos, que eles chamavam de paranormal. E então eu conheci, eu tive um contato direto com ele na casa dele, eu presenciei fenômenos dele com meus próprios olhos. E ele enviava para a revista UFO OVNI fotos, ele fazia fotos dos contatos que ele tinha nas naves. E a revista UFO OVNI publicava, eu assinava, fui assinante dessa revista na época, lá nos anos 80. Depois a revista deixou de ser editada. Ela chamava Sim. UFO OVNI. Bom, mas aí nós trabalhamos hoje na nossa reunião mediúnica com os espíritos de Órion, da constelação também de Bootes, vinculados à estrela Arcturus, estão trabalhando conosco lá. Não só no nosso grupo, mas no grupo de um amigo também, com quem eu intercambio experiências no campo da mediunidade, que também me diz que eles trabalham lá no grupo dele, que prova que não é uma ilusão da nossa parte. É o mesmo formato, a linha de estudo? Mesmo formato. Inclusive, nós compartilhamos uma experiência comum, porque a nossa reunião ocorre na segunda-feira. Paralelamente, a nossa reunião no Camilo Chaves, Desobsessão, ocorre paralelamente a desse meu amigo no grupo dele às segundas-feiras. Então, nós tivemos uma experiência lá, há mais ou menos um ano atrás, um ano e meio atrás, um pouco mais, um ano, vou colocar um ano, em que a médium, ela relatou que o espírito de Órion estava recolhendo dos médiuns um ectoplasma verde. Ectoplasma verde. E eu fui comentar isso e levando para algum lugar que ela não soube dizer. Eu comentando com esse amigo, que já tinha me falado dos espíritos de Órion, eu encontrei com ele, nós moramos aqui próximos, né? Encontrei com ele e relatou, na reunião de segunda-feira, os espíritos de Órion estiveram lá de novo. A médium, eles estão sempre lá, mas dessa vez a médium viu eles retirando do grupo, coletando um ectoplasma verde. Aí ele, olha, que interessante, porque lá no nosso grupo, a médium viu os espíritos de Órion levando um ectoplasma verde para uma pessoa hospitalizada. Presta atenção. Bacana. Então, a médium de lá viu o destino do que foi coletado no nosso grupo. O que prova aí, amigos, a veracidade do fenômeno. Aquela questão que nós aqui falamos sobre a qual falamos de vez em quando, que é a concordância da experiência, a concordância do ensino. Então é bom esse intercâmbio com outros grupos para vermos se o processo tem lógica e está realmente acontecendo. E está acontecendo de fato. Nós temos a comprovação. Então, isso faz parte aí do conjunto de progresso dos espíritos. Essas experiências vão se acumulando. E em cada existência, o espírito vai tendo um ensejo de desenvolver uma certa área, de passar pela prova do poder, prova da riqueza, a prova da pobreza, a expiação na pobreza, a escravização como forma de expiação para quem foi despótico, teve poder e abusou do poder. E nessas experiências de conotação mais modesta, temos a oportunidade de desenvolver o que está adormecido. Porque o orgulho e a vaidade e o egoísmo não vão ter campo para expansão. Então, naturalmente, outras coisas vão emergir. Mais algum comentário sobre essa questão 118 ou podemos avançar?
Ô, Júlio, até mesmo porque a gente pode estar fortalecendo aqui alguma ideia para no futuro, numa próxima encarnação, a gente poder passar algo que a gente ainda não esteja preparado, né? Sem dúvida. Talvez também nesse sentido. Porque nós estamos aqui em trânsito para o grande futuro, nessa experiência aqui. E estamos aqui acumulando conhecimento e potenciais e buscando melhorar as emoções e os sentimentos para o futuro. O futuro, nós não temos ideia do que nós vamos fazer no futuro. Então é bom nós não esquecermos do campo moral, do campo do sentimento, das emoções, para que nós tenhamos condições de, no futuro, de continuarmos fiéis à proposta na qual estamos trabalhando. Certo? Então vamos lá. 119. 119. Não podia Deus isentar os espíritos das provas que lhes cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Vamos ler o comentário de Kardec aqui. Pois que, na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções, seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são funcionários superiores. Porque todos os colegiais não são mestres. Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto que a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Olha, aí existe até uma questão filosófica profunda. Se Deus nos tivesse criado perfeitos, não haveria necessidade de mundos, de reencarnação. Perceberam? Tudo seria diferente. O universo seria o quê? Seria um quadro maravilhoso, mas sem vida, sem movimentação. Então, são questões mais bem profundas aí as quais nos deparamos. O sistema é esse. Nós vamos entender por que o sistema é esse só lá no grande futuro, quando nós tivermos condições de entender. Por enquanto, não. Por enquanto, nós somos espíritos que temos imperfeições, temos defeitos morais, que ainda nos mantém no campo do egoísmo, e nós estamos realizando um esforço para desenvolver o amor, que é o amor que é que vai franquear para nós o universo no grande futuro. Então, todos os enigmas serão entendidos. Mas, por enquanto, nós já estudamos aqui anteriormente sobre o conhecimento dos princípios. Por enquanto, não é possível. Por enquanto, não é possível conhecermos essas questões aí mais aprofundadas. Então, essa mesclagem de espíritos mais adiantados ou menos adiantados, nos mais variados campos do conhecimento e no terreno das virtudes, proporciona o progresso
potencializa o progresso individual e coletivo. É por isso que a lei de sociedade é uma das leis naturais, é a lei da natureza. E o contato social é lei da natureza. São questões que. Porque é assim que Deus trabalha. Deus exerce o seu domínio por meio dos próprios homens e dos próprios espíritos, por meio de cada um de nós. Porque nós sabemos que ele não exerce uma ação direta na natureza. Não exerce. Então nós é que exercemos, executamos esse trabalho. De acordo? Comentários? Quem quer acrescentar, agregar? Achei interessante essa frase quando ele pergunta onde estaria o merecimento sem a luta. Aí ele fala, demais a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Então, além do esforço em se tornar melhor, ainda existe a questão a individualidade, né? Isso comprova que cada um é cada um com as suas limitações, características, né? Exatamente. Essa questão da desigualdade entre eles existentes é necessária às suas personalidades. Vamos aqui buscar, por exemplo, nós aqui sempre gostamos de lembrar aqui, por exemplo, as legiões romanas. Então, ali as legiões romanas tinham a sua estrutura, que era a verdadeira escola. Verdadeira escola. Então, você tinha os generais extremamente duros, disciplinadores, que comandavam, mas que não se colocavam no campo do privilégio, não se colocavam no campo do privilégio. Eles lutavam também corpo a corpo. Eles colocavam-se ao lado dos legionários. Mas ali no grupo dos legionários, dos soldados, você vai encontrar espíritos ali, muitos espíritos novos na evolução. Sendo ali o quê? Por essa desigualdade de personalidades aqui, ó, eles estão sendo impactados pelo carisma dos generais, por exemplo. Então eles se entregam, por exemplo, vou pegar o exemplo de César, Júlio César, que era amado pelos soldados. Por quê? Porque ele descia do cavalo para lutar. Descia do cavalo para lutar. Então, esse era um procedimento de praticamente os generais mais experientes ali de Roma. Eles desciam do cavalo para lutar. Porque se eles não tivessem o amor dos legionários, eles não conseguiriam o que conseguiram. Então ali, eles estavam aprendendo muitas coisas com aquele contato ali. Estavam sendo estimulados a liderança, estimulados a iniciativa. Eles construíam campamentos, estavam desenvolvendo qualidades aí na campo da matemática, da engenharia. Então, ou seja, é o que Paulo diz. O Paulo tem um versículo extraordinário. Granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Então, aqueles generais eram iníquos, eram egoístas. Inclusive, na própria revista Espírita, nós vamos encontrar uma mensagem de um espírito falando dessas personalidades. E ele, textualmente de César, fala o seguinte: Júlio César, que era o mais egoísta de todos, fala textualmente lá. Então, ao longo do tempo, o que acontecia na prática daqueles movimentos ali? Aconteciam vinculações daqueles espíritos mais novos com aqueles elementos, com aquelas lideranças. Então, ao longo do tempo, eles reencarnavam no mesmo meio social. E, por exemplo, Júlio César foi, segundo as revelações, ele foi o Carlos Magno, ele foi o Alexandre o Grande antes,
depois o Carlos Magno e o Napoleão. Então, continuando aquela linha do comando, da liderança, conduzindo um progresso na humanidade. Ele foi despótico? Foi despótico. Ele foi prepotente? Foi prepotente. Mas isso é outro departamento. Mas ali estava sendo feito um trabalho ali com aqueles espíritos que eram os subordinados, eram os comandados. E, ao longo do tempo, o Júlio César hoje trabalha espiritualmente no movimento espírita. Nós temos notícias disso. Então, ao longo do tempo, ele vai conduzindo esses espíritos para outros interesses, esses espíritos jovens, esses espíritos novos, que seguem as lideranças acionando o seu livre-arbítrio. Então, estão desenvolvendo-se também. Sim. Desenvolvendo. Está diretamente ligado ao que você no início você estava falando sobre isso, da gente, os nossos interesses, as nossas vivências, está exatamente nisso aí, né? Isso mais à frente vai ser tratado de uma outra forma, sempre levando em consideração o progresso moral, né? Exatamente. Exatamente. Então é assim que vai sendo. E o progresso se torna mais acelerado. Sim. Existe uma aceleração do progresso. Despeito de toda a brutalidade, de toda. Os espíritos despertam mais depressa. Despertam mais depressa. A dor vai fazendo um trabalho mais acentuado. Bom, vamos avançar aqui então no nosso assunto. Então eles estimulam os subordinados. Olha, porque nós sabemos, Jesus não é o modelo e guia. Nosso modelo e guia no passado, quem eram? Alexandre, Júlio César, sim, Pompeu. Só que ficar em 3, tá? Só didaticamente falando. Então, hoje nós estamos sendo convidados a ter Jesus como esse modelo e guia, porque é uma tendência natural. Nós seguimos as lideranças, aqueles que se destacam. Isso é natural, é um movimento natural. Então, nós vemos hoje aí lideranças complexas no mundo atraindo seguidores em todos os campos. Depois eles vão ajudar esses irmãos mais à frente em outros momentos do progresso e da evolução desses espíritos. Vão ajudar. Então, tudo isso faz parte das provas que lhes cumpre sofrer para progredir, avançar e chegar no objetivo que é a primeira ordem. Tudo isso faz parte, tá? Muito bem, vamos avançar. Questão 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Pela fieira da ignorância. Porque o mal, propriamente dito, amigos, ele surge após o despertamento da razão. Então, aqui é uma pergunta muito sintética, tá? Os espíritos primitivos, os selvagens, os semi-civilizados, eles não estão passando pela fieira do mal. Estão passando pela fieira da ignorância. Ignorância do quê? Das leis, das diretrizes norteadoras de todos os instintos que eles desenvolveram ao longo da evolução e que estão em ebulição no seu mundo interior, na faixa da humanidade, que eles utilizam para canalizar a sua autoafirmação, os movimentos da destruição, como nós vemos hoje. Então, nos movimentos bélicos que vemos hoje na Terra, temos as lideranças que comandam
os grandes grupos, os soldados que vão para os campos de batalha. Em meio a esses soldados, nós temos um contingente muito grande de espíritos que ainda se encontram na fieira da ignorância moral. Ou, como é dito na questão 955, estão ainda na faixa da nulidade moral. Questão 955. Nulidade moral. O que é isso? Vamos buscar aqui, ó. A questão. Vou buscar aqui primeiro uma questão anterior aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu quero fazer um encadeamento aqui para nós entendermos essa ideia da. Por exemplo, falando da guerra. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. A guerra desaparecerá um dia da face da Terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Você queria falar alguma coisa aí, Elana? Não, estava respondendo o que você estava perguntando. Tá. Aí na questão... Vai deixar de existir quando não tiver mais o orgulho e o egoísmo. Orgulho e egoísmo. Então, orgulho e egoísmo. Porque para praticar a lei de Deus e a sua justiça, só combatendo o orgulho e o egoísmo. Qual o objetivo da providência ao tornar necessária a guerra? A liberdade e o progresso. Porque Deus não exerce ação direta na matéria. Então, a guerra, nós temos o direito à liberdade, certo? Tem uma lei de liberdade. Então, por isso que nós temos a liberdade para fazer a guerra e temos a liberdade para progredir. Nós vamos fazer a guerra atendendo ao quê? Ao ódio, ao egoísmo, ao orgulho. Que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa. Pois responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Esse responderá por cada morte está na pauta do que nós dissemos aqui, que essas lideranças vão reencarnando junto aos grupamentos que foram mortos, aos soldados que foram levados a matar, certo? Que morreram, que mataram, para o reajustamento, é nesse sentido. O assassínio é um crime aos olhos de Deus? Sim, um grande crime. Pois aquele que tira a vida do seu próximo, do seu semelhante, corta uma existência de expiação ou de missão. Aí é que está o mal. Perceberam? Onde está o mal? O mal não está no ato em si mesmo, não. Está no corte de uma possibilidade de expiação ou de missão. Questão 747. O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, em outra questão, vai ser perguntado, por exemplo, sobre o soldado que mata numa guerra. Aí os espíritos, Kardec perguntou se o soldado que mata numa guerra, se ele... Eu quero ver se eu acho a questão aqui. Se o soldado que mata numa guerra, se ele é culpado. Eles dizem que não. O culpado é aquele que
gerou a guerra. O soldado é culpado se ele utilizar de excesso de crueldade, se ele prolongar o sofrimento daquele outro. Aí ele é culpado. Por quê? Por quê, amigos? Por uma simples razão, que é o que eu queria chegar aqui. Depois eu acho a questão do soldado aqui, tá? Depois nós vamos achar aqui. Ó, aqui, ó. 749. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Não quando constrangido pela força, mas é culpado pelas crueldades que cometa, assim como será levado em conta o seu sentimento humanitário. Então, por que, ó? O assassínio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Como já dissemos, Deus é justo e julga mais a intenção do que o fato. Então, na questão 954, e vou até anotar aqui essa questão que eu acabei de ler, junto a essa aqui para o assunto ficar bem claro. Aqui numa pesquisa futura. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção ou perfeita consciência da prática do mal. Aqui está incluído. Por exemplo, você está dirigindo o seu carro, sai de casa para trabalhar, para exercer o seu ofício, ou no lazer com a sua família, você atropela uma pessoa e morre. Você tem culpa? Não. Você saiu para matar a pessoa? Você pegou o seu carro, eu vou sair para matar um com o carro? Não. Você estava exercendo o seu direito, sua liberdade de conduzir o automóvel. Aconteceu um acidente. Certo? Então não tem culpabilidade, amigos. Não existe culpabilidade. Se não tem, olha, inclusive quando há imprudência. Será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Não há culpabilidade quando não há intenção, que é o caso, ou perfeita consciência da prática do mal. Tá claro? Sim. Então, na 955, continua. As mulheres que em certos países se queimam, isso acontecia muito no passado, mas não acontece mais não. Se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos, podem ser consideradas suicidas, sofrendo, assim, as consequências de um suicídio? Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever, e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que praticam é a ignorância, bem como a nulidade moral em que se acha a maioria delas. Nulidade moral. Nós voltamos aqui, então, para a questão da ignorância. Então, pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Ignorância, como são espíritos já formados, ou na transição, melhor dizendo, para a formação, porque aqui é uma pergunta sintética, amigos. Não é uma pergunta analítica. Por isso que nós temos que estudar com muita meditação e profundidade. Então, nós temos aqui espíritos que estão trafegando da ignorância para a razão. Então, quem pratica o mal é o que já saiu da ignorância e já tem conhecimento da lei de Deus. Ele já conhece os 10 mandamentos, já sabe que precisa amar o próximo, então já não tem mais ignorância moral. Então, se ele
se mantém no campo da violência, da crueldade, levando sofrimento ao próximo, aqui já é. Por quê? Porque ele desenvolveu em si mesmo a imperfeição que se chama egoísmo, orgulho, vaidade, ódio. E ele, então, desenvolve o mal em si mesmo, porque o mal, que é a questão 551 do Livro dos Espíritos, por isso que nós temos que estudar, tendo em perspectiva outras questões. O que diz a questão 551? Kardec perguntou na 551 o seguinte: pode um homem mau, que é o elemento aqui com essa característica da imperfeição, repleto de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de cobiça, desenvolveu ódio. Pode um homem mau, com auxílio de um espírito mau, que lhe seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? A resposta: que confunde muita gente, porque aqui as pessoas veem uma contradição. Qual que é a resposta? Não, Deus não o permitiria. Não, mas como assim? Eu estou vendo lá mulheres e crianças idosas morrendo agora na guerra. Como que aqueles irmãos não estão fazendo mal? Não, amigos, não estão fazendo mal, não. Eles estão fazendo mal para si mesmos e sendo instrumento da justiça para os outros. É assim que funciona. Quem são esses que estão sofrendo daquela maneira? São aqueles que no passado negligenciaram o progresso moral. Avançaram muito na senda intelectual, negligenciaram o progresso moral. Se tornaram retardatários, então passam por essa dura expiação. Outros pediram para renascer naquele meio, para repararem atrocidades do passado. Agora, os que estão promovendo as lideranças que têm a opção de guerrear ou não, é que vão responder por todas as mortes, como está dito aqui. Ficou claro? Ficou alguma dúvida, amigos? Não, ficou muito, muito bem explicado, Júlio. Inclusive, assim, eu estava fazendo uma viagem nessa questão aí, porque olha para você ver como que são duas coisas que me remetem. Primeiro, como que é diferente de falar que Deus criou o homem simples e ignorante. É uma coisa. E aí, quando fala que todos os espíritos passam pela feira da ignorância, é exatamente o que nós estamos vivendo, a cada um com a sua história hoje de encarnado, está relacionado exatamente a essa feira de ignorância. Então, é comum todos nós sermos espíritos que vêm vivenciando essa ignorância e, ao mesmo tempo, desenvolvendo ela com a nossa encarnação, né? Sem dúvida. Essa novidade moral aí é quando Deus criou o homem simples e ignorante? Eu posso afirmar isso? Não, repete aí, não entendi. Repete aí, formula aí. A nulidade moral é quando o espírito é criado simples e ignorante? Que ele segue o determinismo divino, que é absoluto. Sim. No reino mineral, vegetal, animal e hominal e racional. Absoluto. O que é esse determinismo dentro de nós? A força para progredir. Os instintos que nos impelem. Os instintos que impelem o princípio inteligente para satisfazer as suas necessidades. É o determinismo. De dentro para fora. É a força para progredir que fala a questão 779. Por quê? Porque Deus se manifesta dentro de cada um de nós. O determinismo divino é de dentro para fora.
que é o desejo do melhor, a busca pelo melhor, que nas faixas do princípio inteligente, isso não é racionalizado, é um impulso, é um instinto que te impele para o melhor. Então, na faixa animal, o que é o melhor para o animal? É a melhor caça, é o melhor parceiro para a reprodução, é o melhor território, é o melhor para ele. Então, ele está se desenvolvendo os potenciais, os instintos que são embriões do sentimento. Na belíssima explicação do Espírito Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Então, evidentemente que isso não é mal, porque Deus não cria ninguém para o mal. Nós geramos o mal na faixa da humanidade quando conhecemos a lei, mas queremos fazer o bem só para nós mesmos. Vamos lembrar aqui o ação e reação, definição do mal lá, segundo o Druso, conversando com o André Luiz, é o bem feito exclusivamente para si mesmo. Qualquer um de nós que busca fazer o bem exclusivamente para si mesmo vai desenvolver o mal no coração. Isso se chama egoísmo, que vai gerando filhotes, o ódio, ambição desmedida, vaidade, o orgulho, e isso vai não crescendo. Então, a nulidade moral é esse estágio, não há culpabilidade. Mas existe aí o impacto da lei. Por exemplo, o homem primitivo, 40 mil anos atrás, por exemplo, mata, morre, perceberam? Numa existência ele mata, na outra ele morre, vai mata, morre, mata. Então, a dor é evolução, até que chega um momento em que o espírito começa a buscar algo diferente. Então, ele começa a ter outros tipos de exemplos. Aí, o que acontece? Ele vai ter reencarnado ali no seu meio espíritos que vão apresentar exemplos diferentes para ele, para sensibilizá-lo. É assim que funciona o contato social. Lentamente, até que lá na frente esse espírito consiga, ao longo do tempo, vai desenvolver vocabulário, escrita, alfabeto, então as leis vão sendo estabelecidas. Aí chegam aqueles reveladores, como Moisés, por exemplo, que era um profeta impressionante, que impactava aqueles espíritos novos ali que estavam à sua volta, com seu carisma, despertando ali o sentimento de afeição daqueles espíritos novos para seguir uma liderança positiva. Perceberam? Então, o contato social vai agindo dessa forma. E lentamente, então, nós vamos saindo da ignorância, aí podemos passar por um período desenvolvendo o mal, aí nós vamos entrar nas questões da expiação, até o reajustamento, que é o nosso caso aqui. Nós estamos aqui, amigos, porque nós nos desviamos. Nós, após o conhecimento das leis, enveredamos pelo caminho do despotismo, do orgulho, do egoísmo. E hoje estamos buscando o reajustamento através do Espiritismo. Bom, nosso tempo está esgotado, já tem 10 minutos. Extrapolamos aí um pouco o tempo. E alguém gostaria de falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Elana, você quer arrematar? Adi? Não, perfeito. Hoje foi sensacional, muito bom. Muito bem, então... Muito bem. Achei perfeito hoje. Elana... Vou pedir... tem muito tempo que eu não faço, né, gente? Hoje sou eu. Sim. E eu falei muito, né?
A Dita está calada. Não nem de expressar o pensamento, você já captou, certo? Já. Hoje eu estou ligado. Não, não. Então vamos lá. Tudo foi tão bom hoje que eu preferi ouvir. Não foi mesmo. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia. Agradecemos o dia de hoje, agradecemos a noite que estamos aqui revisando os estudos, aprendendo, buscando conhecimento, quebrar essa ignorância que já nos acompanham há longas encarnações. Agradecemos imensamente pela noite de hoje e que nós possamos estender essas boas vibrações a todos os nossos familiares, às nossas casas, aos nossos amigos que não puderam estar presentes, à Casa Espírita Camilo Chaves, aos dirigentes da casa, aos espíritos mentores da casa que trabalham incessantemente, a toda a espiritualidade que eu tenho certeza que vem atuando aí no nosso planeta diante a tantos acontecimentos, que a nossa modesta energia, vibrações da noite, possam ser levadas aí aos países que se encontram nas discussões políticas, nessa guerra terrível, e que a espiritualidade vem fazendo aí o resgate coletivo, então que nós possamos contribuir, mesmo que com o mínimo, mas que essa luz chegue até as pessoas, os dirigentes, as pessoas diretamente ligadas aí a essa situação. Que tenhamos uma boa noite, uma noite de reflexão, um dia em que possamos também refletir tudo que estamos vendo, estudando, para termos aí sempre as melhores ações, as melhores respostas, e que sigamos em paz. Que assim seja. Que seja.